Graça e paz, amados. Amém? É bom estar na casa do Senhor, não é? É bom quando a gente se reúne. E eu falei pela manhã que é melhor ainda quando o objetivo da reunião é adorarmos o nosso Deus, é bendizermos o seu santo nome, é reconhecermos a sua soberania sobre cada um de nós. Tivemos hoje um dia gostoso, quentinho. Muita gente pôde, pelo menos no período da tarde, ir à praia e chegou a tempo, desfrutou das belezas de lá e chegou a tempo de estar conosco aqui à noite. Muitos outros ainda chegarão, pelo menos aqui no templo, mas a gente já está feliz por você que, tendo ido ou não na praia, teve a oportunidade dada pelo Senhor de estarmos juntos nesta noite adorando o seu santo nome. Nós queremos dizer da nossa alegria pelas pessoas que já chegaram até aqui. Dentre elas a gente percebe a presença do Manuelito, da Jane. Nossos amigos, servos do Senhor também estão conosco nesta noite. E eu gostaria de saber se tem outras pessoas que nos visitam nesta noite. Você nos visita nesta noite, não faz parte da família Lindinópolis e nos alegra com sua presença. Por favor, coloque-se de pé. Nós queremos dizer que você é muito bem-vindo. Temos este jovem. Vamos dizer da nossa alegria pela presença dele, do Manuelito, da Jane. Vamos dizer todos: sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a oportunidade agora de você cumprimentar a ele, a eles e a cada um também que está, não é visitante, mas é servo do Senhor Jesus, está conosco nesta noite. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. É o momento da aproximação, é o momento do quebra-gelo, da coinonia. Faz isso agora. Você pode se deslocar de um local para outro.
não é? Nós teremos, durante toda a semana, muitas atividades aqui no templo. Nós teremos, já na quarta-feira, o início da jornada de oração, uma proposta de estarmos orando e jejuando durante 40 dias. E nós teremos no sábado uma programação especial, é a programação do reencontro, momento de estarmos juntos com todas as pessoas que fizeram o encontro de jovens, casais e amigos. Agora, e nós estaremos convidando a irmã Sandra, estará conosco nesta oportunidade e estará falando a respeito da programação que teremos no próximo sábado. E eu gostaria que você que já fez encontro de jovens, casais, amigos, a propósito, quantos já fizeram encontro de jovens, casais e amigos? Quantos? Quantos? Pronto, olha quanta gente. Pois bem, estejam atentos porque esta palavra também é para você, ou especificamente para você. Joí também. Eles estarão dando esse aviso, logo depois o pastor Rubem estará falando a respeito da programação, do período de oração que nós teremos, bem como do retiro de casais. Boa noite, igreja. A graça e a paz. Hoje é o domingo que antecede o primeiro reencontro com Cristo. Pena que a nossa igreja está tão vazia hoje. Mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui vão conversar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, para lembrar que sábado nós teremos um encontro muito importante. Todas aquelas pessoas que já fizeram encontro de jovem, de amigo ou encontro de casal, nós estaremos aqui enquanto o Ministério de Encontro aguardando vocês. Este evento tão aguardado, tão esperado por toda a igreja, ele está sendo considerado como uma caixinha de surpresas. Então, se você gosta de surpresas, se você gosta de algo novo, de algo bem surpreendente e agradável, venha para este evento. Este evento é imperdível. Não falte, porque todos os encontros nós podemos compartilhar apenas uma frase, que é para quem nunca fez encontro, que é que o encontro foi tremendo, o encontro foi abençoado. Essa frase a gente pode compartilhar. O reencontro, que é uma surpresa, é uma novidade, é algo que ninguém, apenas um pequeno grupo é que sabe o que vai acontecer. Como vocês nunca participaram de um reencontro e nunca foi divulgado para quem já fez encontro o que é um reencontro, então é imprescindível que você venha, porque além de você sair daqui maravilhado, encantado, Deus vai falar muito ao seu coração. Então não falte, será uma tarde gostosa, uma tarde agradável. Nós preparamos com muita antecedência, esse evento está no coração de Deus há algum tempo e foi colocado no coração dos nossos coordenadores, Geraldo e Sandra, e foi se materializando aos poucos. Então, durante 4 meses, foi preparado este evento. Então, meus irmãos, será um desperdício muito grande se você faltar. Avise as pessoas que são de outras igrejas, todos que já participaram de encontro, que já fizeram encontro, devem participar e podem participar. As inscrições é custo zero, apenas nós pedimos a você que dê o seu nome para um controle, porque temos um custo por trás disso que estamos absorvendo e precisamos saber o quórum, o número de pessoas presentes. Então é imprescindível que você dê o seu nome naquela mesa. Eu vou estar naquela mesa ali substituindo Leila, que ela tem que
tem uma outra atividade agora, e quando, ao término do culto, você pode passar ali, dar o seu nome, preenche uma fichinha, não paga nada. E no dia 25, às 13h30, 1h30 da tarde, esteja aqui. Começa impreterivelmente às 14 horas. Às 18 horas, 18h30, todos estarão liberados e com gosto de quero mais. Vocês vão estar com vontade de ficar. Que Deus nos abençoe. Não faltem e divulguem. Todas as pessoas da cidade, crentes ou não crentes, que já fizeram encontros em qualquer igreja, podem participar, devem participar. Deus abençoe. Amada igreja, eu quero aproveitar a oportunidade para louvar a Deus pela vida de Jane e Manuelito, que eles se encontram aqui hoje, e foram eles, esse casal, que eu não tinha muita aproximação, que chegaram na minha casa um domingo pela manhã e que me convidaram para fazer um encontro de casais com Cristo. Então eu louvo a Deus pela vida deles, que foi através deles que eu conheci esse Jesus que nos ama, que nos ensina a amar, a ser feliz e a perdoar. Graça e paz, queridos. Primeiro eu quero falar sobre a nossa grande campanha de jejum e oração em prol da família. Nós estaremos realizando a partir de quarta-feira, dia 22, a nossa quinta grande campanha de jejum e oração em prol da família. Nós estamos desafiando toda a igreja, não somente a igreja, mas a nossa comunidade aqui da Conquista, a própria Ilhéus, para participar desta grande campanha. Nós chegamos a um ponto, sem dúvida alguma, que só a oração pode aproximar Deus da família e resolver os grandes problemas enfrentados pela família hoje. Nós temos absoluta convicção de que na nossa rua, nosso bairro, na nossa cidade, na nossa igreja, existem famílias que estão precisando urgentemente de um milagre, de uma visitação especial de Deus. E a gente então não pode se furtar a esta grande oportunidade de nos reunirmos, estarmos juntos para clamarmos a Deus em favor da família. Tem sido ao longo dessa experiência proporcionada pela igreja, dessa oportunidade proporcionada pela igreja, tem sido uma experiência maravilhosa. Aqui, durante 50 minutos aproximadamente, nós somos edificados, nós oramos, nós experimentamos profundamente a presença de Deus. E nós estamos na expectativa de quarta-feira termos esse templo aqui às 6 horas da manhã, das 6 às 7, esse templo lotado como tem acontecido de vezes anteriores. Porque, na verdade, qual é a família que não tem necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus? Eu quero crer que todos aqui, como eu, temos essa necessidade. Ninguém pode dizer, não, eu não preciso. Se você pensar, se você admitir que não tem nenhum problema na família, isso já é um problema para você. Então, eu não admito que você fique de fora porque você vai pensar, eu não tenho um problema na família, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Então, venha, se você, mesmo você achando que não tem problema, com certeza seu vizinho tem, lá o seu colega de trabalho tem. Então, vamos nos juntar e fazermos a grande oração da concordância, porque a palavra de Deus diz, se 2 concordarem a respeito de qualquer assunto, Deus ouvirá, Deus responderá. Então nós vamos fazer aqui a oração da concordância, vamos estar concordando em favor da nossa família diante de Deus. E eu tenho certeza absoluta que Deus honrará a nossa fé, Deus honrará a nossa iniciativa, amém? Se você crê na oração, diga assim, diga comigo, eu creio no poder da oração.
Se você crê no poder da comunhão, diga comigo, eu creio no poder da comunhão. Se você crê no poder de Deus, diga comigo, eu creio no poder de Deus. Amém. Então esteja aqui, convide outras pessoas. Nós investimos, alguns irmãos nos ajudaram, a própria igreja, e nós investimos aí na rua, já tem outdoor, tem faixas, na imprensa de um modo geral. Então nós estamos na expectativa de sermos visitados poderosamente pela presença de Deus naqueles dias. Será de quarta-feira até o dia 30 de novembro. Não deixe, se você, como o pastor Pedro tem ressaltado aqui, se você não pode vir os 40 dias, pode vir uma semana, venha uma semana. Se você não pode vir uma semana, pode vir 3 dias, venha os 3 dias. Mas não deixe de entrar em concordância com outros irmãos em favor da sua família e das famílias de nossa cidade, tá bom? Eu creio que através da oração a vida de muitas famílias pode mudar, sem dúvida alguma. Agora eu quero falar do nosso retiro. Aliás, ainda, na campanha, nós, pela primeira vez, nós estamos colocando à disposição dos irmãos que participarão da campanha de oração, uma caneca com a nova logomarca da campanha. Essa caneca custa R$20. Se você tiver interesse, você pode dar o seu nome e nós, no decorrer da próxima semana, a gente entrega para você. R$20. Nós temos a camisa também da campanha. Normalmente, a maioria adquire a camisa com a nova logomarca. Atrás tem, por esta causa, me imponho de joelhos perante o Pai. Esta camisa nós temos nas cores branca, azul e amarela. Se você desejar, tiver interesse, dê seu nome ali também, a Viviane. Ela vai estar ali na recepção. Custa apenas R$15. Tá bom? Eu quero agora falar sobre o nosso retiro. Está chegando a hora do retiro. Nós temos já muitas inscrições, apenas algumas poucas inscrições. Nós temos em algumas poucas vagas. Corra, senão você pode ficar de fora do que pode, de um evento que pode representar muito na sua vida e na vida da sua família. Nós estamos trabalhando, tem uma equipe do Ministério de Família trabalhando debaixo da vontade de Deus, sob a orientação de Deus, fazendo todo o esforço para abençoar tantos quantos participem daquele retiro espiritual. Nós estamos preparando uma programação com muito carinho para realmente fazer a diferença na vida daqueles que participarem. Então não deixe de participar. Parece um valor alto, mas não é. Pelo valor, pelo significado do investimento, não é. R$400 que você ainda pode pagar, quem sabe, 2 vezes. Então faça a sua inscrição, reserve a sua vaga e participe, invista no seu casamento, porque seus filhos, sua esposa, seu esposo, com certeza agradecerão. Então, eu quero aproveitar e passar um vídeo ligeiro do último retiro que nós fizemos para a sua reflexão.
Como os irmãos podem perceber, nosso vídeo ficou sem som, mas certamente nós teremos oportunidade de assisti-lo numa próxima ocasião. Eu convido você, meu amado irmão, a ficar de pé. Nós vamos recitar o nosso tema anual. Só a igreja. Vamos fazer a leitura bíblica de Salmos, capítulo 36, versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. Vamos lá? A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. A esse Deus maravilhoso nós vamos louvar neste instante. A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém? Vamos louvar porque estamos na presença do Senhor e não há lugar melhor para estarmos nessa noite. Que o seu coração possa estar transbordante de alegria de estar aqui para louvar o nome do Senhor Jesus. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti, presença. Existe um lugar aconchegado ao teu coração, em tua presença, em tua presença. Existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro,
tua fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Senhor, com nossas palmas. Dizer para Ele que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, eu ainda assim me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, me alegrarei em ti, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se o Senhor é sua porção, sua herança, declare: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, darei em ti. Suas vozes vão declarar agora: ainda que a figueira, ainda que a figueira. E as palmas, vamos, Senhor. Essa é a nossa alegria, que nossa maior riqueza é o Senhor. Mesmo que não haja alimento nos
porção, é a nossa herança. Mesmo que nós não tenhamos nada, se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Não é verdade? Então nós sempre nos alegraremos no Senhor. Amém? Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Profetiza isso com fé. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida.
Vamos voltar aos nossos lugares. Agora nós vamos ouvir uma participação musical na voz das nossas irmãs Dejanira e Eloá. Graça e paz, amada igreja, amém? A palavra do Senhor fala que não importa o que está acontecendo, a gente vai continuar se alegrando no Senhor, porque Ele é o nosso foco, Ele é a razão de tudo, amém? profeta mesmo assim vai se alegrando em Deus. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver. Morrer ansioso por te ver. É minha oração, assim que eu queria ser. Mas e se fosse comigo, pra que mesmo que eu vivo? Onde está minha alegria? E se a dor for minha sina, será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia. E se eu perdesse tudo, será que com tudo me alegraria em Deus? Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver.
Esse mês nós estamos experimentando mês de missões estaduais, missões nacionais, e nós estamos com um tema, e nós gostaríamos de recitar agora o nosso tema, a nossa divisa. Toda a igreja. Multiplique, fazendo discípulos e plantando igrejas. Agora só a igreja. Atos 5:2. O nosso hino oficial, certeza da vitória. Uma incerteza em cada olhar, um espinho na garganta de quem quer gritar. Estou feliz com meu país, mas é preciso confiar em Deus. Só Ele ama muito mais que nós este país. Por isso vamos dar as mãos, abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Há uma insegurança pelo ar, uma esperança viva em cada coração que quer lutar pelo país, mas é preciso ouvir a voz de Deus. Ele ama muito mais que nós esse país. Por isso vamos dar as mãos e abrir o coração e juntos vamos libertar o Brasil através do amor, através da oração. Vamos colocar a nossa nação aos pés do Senhor e ter a certeza da vitória. Amém. Você pode contribuir para missões orando, você pode ir ao campo missionário e você pode também contribuir financeiramente. Você pode fazer isso junto com o seu dízimo, junto com a sua oferta. Nós temos um envelope ali no corredor. E agora nós convidamos os diáconos. Vamos fazer a dedicação de dízimos e entrega de ofertas. O hino proposto para esse momento, Tu és fiel, Senhor. Instrumental.
Nós vamos orar em gratidão a Deus com a nossa irmã Silvana. Oremos. Pai querido, mais uma vez nesta noite viemos aqui prestar ao Senhor um culto racional, Pai. E nós queremos que o Teu Espírito Santo já está aqui neste lugar, pois nós estamos reunidos no Teu nome e a Tua palavra garante que o Senhor está no nosso meio. Muito obrigada, Senhor Deus, por esta noite gloriosa. Nós aqui, ó Pai, nos reunimos para prestar um culto ao Senhor com as nossas vidas, com o nosso louvor, ó Deus, que Ele possa ter chegado diante de Ti, mas também nós queremos prestar um culto ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria para administrar tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E que esta igreja, Pai querido, seja uma luz acesa e que ela, ó Deus querido, possa se fazer ver por todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor e aquelas que estão distantes, que passam por ela, que elas possam saber que aqui existe um Deus em Israel e que o teu nome é glorificado. Muito obrigada por esta noite, Pai, pelas vidas salvas e transformadas que aqui estão reunidas e pela Tua presença gloriosa em nosso meio. Muito obrigada, Senhor Deus, pela Tua fidelidade. Que o Senhor continue nesta noite falando aos nossos corações com a Tua palavra. E o Senhor possa guardar o anjo desta igreja e dar a ele sabedoria para falar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor mandar, segundo a Tua vontade e o Teu querer. E mais uma vez nós queremos Te agradecer por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Louvemos o maravilhoso amor de Jesus, o amor que perdoa, o amor que salva. Hebreus capítulo 9, versículos 22, 26 e 28 diz o seguinte: Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Toda a igreja. Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Amém. Louvado seja o Senhor, porque nós aguardamos a bendita hora em que o Senhor Jesus Cristo estará voltando para levar a sua igreja. O pastor da igreja, conforme avisei pela manhã, ele encontra-se em Feira de Santana. Ele está pregando, é o aniversário de uma das igrejas ali em Feira de Santana, devemos estar orando por ele. E agora à noite o mensageiro de Deus para os nossos corações é o irmão Oswaldo. O irmão Oswaldo é dirigente da congregação da Avenida Esperança durante já muitos anos. Ele estava compartilhando comigo, 7 a 8 anos. E agora está fazendo um seminário, está se preparando para melhor servir a Deus. Então, se ele já realiza um trabalho significativo à frente daquela congregação, o Senhor está preparando de uma forma muito mais especial para que ele possa estar servindo com uma forma mais excelente para a proclamação do seu reino aqui na terra. E é com alegria que nós convidamos o irmão Oswaldo para trazer a mensagem que Deus tem reservado para o seu coração nesta oportunidade. E ele estará transmitindo do seu coração para o coração desta igreja. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com todos, amém? É com prazer que estamos aqui para louvarmos, adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, irmãos?
Eu os convido a que abram suas Bíblias no livro de 2 Reis. Capítulo de número 5, onde nós estaremos fazendo nessa noite, assim, a nossa reflexão. 2 Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Algumas misericórdias foram ouvidas. Assim esperarei. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. E Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: porque rasga os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Eu os convido a que fechem os vossos olhos, em nome de Jesus. Deus, aqui nós estamos nesse momento para ouvirmos da Tua palavra. E nós sabemos, Deus, que todo culto ele é de proveitoso para nós. E que desde o início dele até o seu término, nós estamos envolvidos com o Senhor, nós íamos cultuar o Senhor. Há um momento, Senhor, em que nós ouvimos nesse culto a Tua voz. E que o Senhor possa então, ó Deus, falar aos nossos corações. A Tua palavra é lida, Senhor, que possa, ao ser, Senhor, exposto a trabalhar nas nossas vidas, trabalhar nos nossos corações, de maneira que nós possamos frutificar. E que as nossas vidas se assemelhem, Deus, dia após dia, através da Tua palavra, para que sejamos de fato homens e mulheres de Deus, onde possamos revelar a Tua glória, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nosso tema é o exemplo. Eu tenho aqui um exposto onde vou ler para os irmãos que diz assim: Jesus não foi um modelo apenas para os seus discípulos, Ele é o padrão divino dos crentes de hoje. Por sua vez, devemos ser exemplo para aqueles que nos cercam, nos bons e nos maus momentos. Muitos que não conhecem Jesus nos observam para ver se Cristo transforma nossas atitudes e ações. Nossos irmãos também nos observam para ver se Cristo realmente transforma nossos valores e compromissos. E os nossos familiares reparam se Cristo muda alguma coisa em nossas relações. Você poderia olhar para seu irmão ao seu lado e repetir comigo uma frase para a minha, sua e para a nossa reflexão? Você vai olhar para o seu irmão ao lado e vai dizer assim para ele. Fala assim para ele. Eu vou dizer primeiramente, depois nós diremos junto. Como eu posso ouvir o que você diz, se o que você está fazendo está gritando nos meus ouvidos? Você poderá repetir isso para a reflexão aí ao lado do seu irmão? Como posso ouvir o que você diz, se o que você está fazendo
está gritando aos meus ouvidos? Vamos falar mais uma vez? Como posso ouvir o que você diz, se o que você está fazendo está gritando nos meus ouvidos? Dá para percebermos o que essa frase está nos dizendo? Um certo professor hindu, reconhecendo entre os seus alunos um cristão, ele assim então exclamou: se os cristãos de fato demonstrassem o que eles crêem, de fato revelasse Jesus através das suas vidas, ele assim expressando diz que o amanhã a Índia se renderia aos pés de Jesus. Em resumo, às vezes nós, cristãos, falamos, dizemos, afirmamos, proclamamos algo e às vezes nós vivemos ao contrário. Alguém expressou essa frase dizendo: como posso eu ouvir o que você está me dizendo, se o que você está fazendo está gritando aos meus ouvidos? Ou seja, a minha, a sua, a nossa expressão corporal, na sua maioria, cientificamente, ela fala muito mais do que o que eu expresso dizendo, o que eu expresso falando. Da mesma forma, em relação a Cristo Jesus, muito mais a minha vida vai expressar quem Ele é. Eu vou expressar Jesus de uma forma muito mais firme, mais forte, muito mais gritante para a pessoa no qual está me visualizando, está me vendo, muito mais talvez do que eu estou falando. Alguém disse que a mensagem que o pregador talvez venha transmitir, aquela mensagem que mais fale, que mais trabalhe, seja a vida do próprio mensageiro. Ou seja, em resumo, a minha, a sua, a nossa vida, em resumo, ela precisa transparecer a pessoa de Jesus Cristo. Paulo disse que eu e você, que nós somos a carta escrita de Cristo Jesus. Ou seja, as nossas vidas, ela tem que demonstrar quem de fato nós somos. Nós, crentes contemporâneos, nós crentes do tempo de hoje, talvez, e tão somente talvez ao longo do tempo, nós temos perdido quem de fato nós somos, o que nós não deveríamos perder, as nossas características em sermos crentes, em sermos filhos de Deus, em sermos imitadores de Jesus Cristo. Jesus, na sua caminhada e na sua preparação do seu discípulo, na sua atitude, ele demonstrou muito mais, talvez, em sua atitude do que falando. Porque Jesus, ele falou, ele disse, e após isso tudo, ele foi e fez tudo quanto ele havia dito. E às vezes nós estamos, de fato, gritando aos ouvidos dos outros, de forma negativamente, o que nós estamos falando, expressando, e tentando fazer com que as pessoas engulam a goela abaixo o que nós estamos falando. Mas o que nós estamos falando não está condizendo o que nós estamos vivendo. Não estamos expressando quem de fato nós somos. De fato, estamos sendo exemplos ou não somos, ou não estamos sendo exemplo. Exemplo de Cristo, ou quem de fato estamos revelando ao mundo. Nós precisamos mudar o contexto do mundo. Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Nós lemos aí no livro de 1 Reis, a história de Naamã, em especial falaremos de 3 pessoas, e uma delas que na qual não está aqui. Falaremos da menina, falaremos de Naamã, falaremos de Eliseu e falaremos de Elias, que não se encontra nessa história. Mas nós vamos dizer que Elias, ele foi aquele que discipulara o Eliseu. E Eliseu, ele aprende de maneira tal com o seu mestre. E nós precisamos aprender também aquilo que nos é ensinado, que nos é proposto, que é colocado para que nós possamos viver. Talvez algum de nós e muitos de nós vamos dizer: mas muitas das vezes nós somos pessoas falhas, e verdadeiramente somos pessoas falhas. Às vezes nós acordamos e dizemos quantas coisas erradas nós fazemos. Às vezes nós acordamos e dizemos quantas pessoas nós estamos tentando administrar suas vidas e mudá-las em relação aos seus comportamentos, em relação a Cristo. E parece que as nossas forças em relação à mudança parece que está indo para trás. Parece que está andando como um caranguejo. Eu posso observar talvez, se Jesus ali, nós estivéssemos com Jesus, e no seu dia a dia, ao acordar e olhar para aqueles homens que ele estava caminhando, que ele estava ajudando, que ele estava orientando, e parece que não havia uma mudança
parece que não havia, de fato, uma expressão daquilo que Jesus estava ensinando. Pessoas de comportamento diferentes. Jesus chega a denominar João como filho do trovão, porque João, uma expressão forte, quando o povo não quis ouvir o evangelho, ele disse: Senhor, quer que nós peçamos fogo do céu para destruir todos? Ou seja, uma expressão forte, e de fato, Jesus o denomina como filho do trovão, como saía a palavra daquele homem, querendo destruição. Mas para frente nós vamos ver a vida desse homem, ele já muda a sua forma de falar, e já nos chama de filhinhos, e já nos diz, esse mesmo homem que diz, peçamos que derrame fogo, nós vamos ver que este homem, a sua atitude muda quando ele diz que eu e você precisamos amar, que nós não poderemos expressar a Deus se nós não amarmos. Ele vai dizer que eu e você, que nós, que dizemos que amamos a Deus e aborrecemos nosso irmão, ele diz que nós estamos ou nos fazemos mentirosos. Ou seja, se Jesus no seu período terreno observar aqueles homens, se ele desistisse daqueles homens, como é que seria então a sua caminhada? Ou quem seria João se Jesus desistisse dele? E se Jesus desistisse de Pedro, quem era Pedro? Eu costumo dizer que Pedro caminhou com Jesus durante 3 anos, mas a sua espada continuava na sua bainha. Porque nós vimos ali quando Jesus foi preso, que ele tira a sua espada, e a Bíblia diz que ele arrancou a orelha, mas eu costumo dizer que a intenção do Pedro era arrancar o pescoço do soldado, porque ninguém vai pegar um revólver e mirar na orelha. Ninguém pega uma arma e aponta dizendo eu só vou fazer alejar ou tentar inibir aquela pessoa. A intenção quando você é agredido é fazer com que aquela pessoa pare de uma forma ou outra. Então eu acredito que Pedro queria mais, era acertar o pescoço, mas resvaliu e arrancou a orelha. Mas Jesus trabalhou aqueles homens. Talvez alguns de nós que estamos aqui, quando nós conhecemos Jesus, mas na nossa caminhada ainda, cada dia nós nos mostramos talvez pessoas interiormente, que nós dizemos eu quero mudança, e às vezes nós clamamos eu preciso de mudança, eu quero que as coisas mudem, eu quero ser de fato parecido com Jesus cada dia mais. Alguém assim disse: como é que eu posso escrever uma peça de Shakespeare se eu não sou? Como é que eu posso escrever uma obra desse homem se eu não sou? Como é que alguém quer que eu seja como Jesus se eu não sou Jesus? Alguém então disse: mas se esse Shakespeare ele habitar dentro de mim, eu vou escrever então as suas peças assim como ele as escreveu. Da mesma forma, se eu quero ser imitador de Jesus Cristo, se o Espírito dele habitar na minha vida, então eu serei como ele é. Amém, irmãos? Nós precisamos então da pessoa do Espírito Santo para nos moldar, para nos fazer pessoas diferentes. Aqui nós vemos no texto, primeiro personagem é Naamã. Naamã, a Bíblia expressa dizendo, chefe do exército do rei da Síria. Era um homem de importância no reinado, era um homem de importância para o rei, era um homem de prestígio, era um homem que em termos poderíamos dizer ser a segunda pessoa do rei, e de uma importância muito grande. Mas esse homem, diz a Bíblia, embora o Senhor fosse com ele, este homem era leproso. E esse homem, por ser leproso, talvez nós nos questionamos e falamos por que Naamã estava ainda no convívio social. Talvez digamos porque nos dias de hoje, assim como nos dias de Naamã, geralmente os mais que têm recursos, aquelas pessoas de prestígio, às vezes tem algumas regalias, quem sabe isso? Ou quem sabe por ele ser uma pessoa de destaque, a sua doença, a sua lepra não foi anunciada ou espalhada a todos. Mas nós não vamos dizer ao certo porque, ou alguns então dizem assim, mas a lei da lepra, de viver excluso da sociedade, era para o povo de Israel e ele era um sírio. Mas nós não vamos poder dizer, afirmar o que de fato, o porquê ele continuava ainda no contexto social. Mas o que sabemos é que Naamã era um homem leproso. E naqueles dias, Israel vivia momentos turbulentos. Israel vivia em período de guerra. Nos anos 722 a.C., Israel vivia momentos de guerra onde a Síria estava dominando o seu território. E a Síria estava de maneira poderosa, de influência, pegando as pessoas dentro
de Israel e levando-as cativo. E em uma dessas levadas, desses momentos de guerra, leva-se uma menina, e essa menina ela é colocada para servir a mulher de Naamã. Veja que a Bíblia não dá nome a essa menina, simplesmente a Bíblia chama de menina. Eu falei de 3 personagens que existem nessa passagem, de um que não se encontra, que é o Elias. E Elias, ele teve uma grande influência na vida do Eliseu, e essa influência foi tão marcante que influenciou a outros. A influência do Elias, não só dentro do contexto de Israel, ele influenciou também os gentios, ele influenciou também outras nações. As pessoas o respeitavam, as pessoas o aceitavam como homem de Deus. E essa menina, sendo ela aprisionada e levada cativa, ela chega para a mulher de Naamã e disse: se o meu senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele então clamaria a Deus e ele então seria curado. Vamos abrir um parênteses aqui, irmãos. É o natural do ser humano, é o natural do homem, que quando levado a um momento de desconforto, a um momento em que você lhe tira o seu prazer, e que lhe tira o seu momento, o homem natural é de vingança. Nenhum de nós que aqui estamos, e se alguém viesse saquear a nossa cidade, e nos tirasse do convívio nosso, e nos tirasse dos nossos entes queridos, e nos tirasse dos nossos pais, e nos tirasse do nosso habitat, certamente nós ficaríamos tristes. E um momento oportuno, nós nos vingaríamos dessa pessoa. Observa a atitude dessa menina. Ela foi tirada, a Bíblia fala menina, quem sabe 12, 13, 14 anos, nós não sabemos exatamente a idade, mas a Bíblia refere-se como uma menina. Eu quero dizer que Eliseu, como homem de Deus, tinha uma influência muito grande. Como exemplo, essa menina reconhecia que Deus estava na vida dele, pela maneira em que ele se portava, pela maneira em que ele se conduzia. E essa menina, mesmo sendo escravizada, está aí a preocupação em relação ao seu senhor, embora sendo ele aquele que havia aprisionado. Então nós aprendemos com essa menina quem de fato nós somos. Porque no nosso dia a dia, talvez nós tenhamos situações talvez muito menor do que o dessa menina. Às vezes nós somos confrontados nos nossos trabalhos, você é confrontado talvez dentro da sua família, você é confrontado com seus vizinhos, porque para sermos exemplo de Jesus Cristo no nosso dia a dia, nós seremos confrontados em diversas situações. Mas eu quero dizer que Jesus acredita em você, que Jesus acredita que através do Espírito Santo você pode mudar, e você pode ser uma pessoa diferente. Quando Jesus pega os seus discípulos, eles eram apenas caracteres, eles eram embriões em formação, mas Jesus acreditou que aqueles homens poderiam existir neles uma mudança. Você e eu não estamos aqui por um acaso. Jesus acredita que eu e você, com o amor que nós temos por Ele e a nossa devoção a Ele, que nós não estamos brincando de sermos crentes, que nós não assumimos a postura de sermos crentes meramente por nós acharmos bonito, ou que nós não temos nada o que fazer, então nós optamos por sermos crentes. Nós acreditamos e Jesus acredita e vê, embora a Bíblia diz que eu e você não fomos de fato, não fomos nós que decidimos pelo Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Mas ao momento que Ele nos chamou, Ele acredita que eu e você podemos ser pessoas diferentes. E o mundo anseia por pessoas diferentes. O mundo anseia por pessoas que mostrem qualidades diferentes. Nós estamos vivendo num mundo de corrupção, no mundo onde que as pessoas roubam, mas fazem. As pessoas observam, olham e dizem que ainda que a pessoa venha roubar, talvez no contexto político, as pessoas digam ainda que ele rouba, mas que ele faça. Enquanto que nós deveríamos dizer o contrário, não desejamos nem que roube e que faça. Porque a honestidade tem que prevalecer, o caráter tem que prevalecer, a postura do ser humano tem que prevalecer. E às vezes, infelizmente, até os crentes se envolvem com a conduta imoral do mundo. E por conta dessa conduta imoral, às vezes somos pegos desprevenidos
e nós não revelamos de fato quem nós somos. Daí vem a frase, porque eu quero falar de Jesus para alguém, e eu quero que as pessoas mudem. Eu falo de Jesus para alguém, eu quero que ela aceite, que ela mude. E então eu digo porque as pessoas não mudam. Porque as pessoas não mudam suas atitudes, mas eu estou falando para ela, mas só que ela está olhando para mim. Mas eu estou falando para ela, mas não se esqueça que essa pessoa está olhando para você. Então ela lhe diz: como posso eu ouvir o que você me diz, se o que você está fazendo está gritando aos meus ouvidos, está dizendo, está atrapalhando eu assimilar e viver a vida que você está dizendo para que eu venha viver. Essa menina, ela toma uma postura diferente. Assim como eu e você precisamos ter essa postura diferente. Jesus não disse que eu e você devemos orar pelos nossos inimigos. Nós precisamos falar de Jesus e nós precisamos orar por aqueles que nos perseguem. Mas nós temos um espírito de vingança. Nós queremos que quando a pessoa nos fez alguma coisa, é que o Senhor se vingue por nós. É que nós tenhamos uma postura de vingadores e que venhamos fazer com que essas pessoas paguem pelo que ela nos fez. Essa menina, ela tem uma postura diferente, porque ela diz: se o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus que está em Samaria, ele rogaria ao Deus de Israel e esse Deus o curaria. Ela, mesmo sendo aprisionada, ela toma uma posição, uma postura de uma pessoa que acredita em quem ela serve. Nos conta a história de um ateu, no século XIX, o pregador Spurgeon, no seu início, um ateu chegou e disse que iria ouvi-lo, e os seus amigos, reconhecendo e sabendo que ele era um descrente, julgava-se dizer ateu, disse: como é que você vai ouvi-lo se você não acredita no que ele fala? Só que ele disse de forma tão coerente, expressando, disse: mas ele acredita. Nós precisamos mostrar que de fato nós acreditamos que Jesus muda, que Jesus transforma e que ele é capaz. Essa menina, em meio a um momento turbulento, ela dizia que o Deus de Israel curaria aquele homem leproso. Aquele homem leproso, Naamã, ele vai então até Israel à procura da cura. E ele vai através de uma carta até o rei, onde o rei sentiu-se confrontado, dizendo ele: sou por um acaso Deus que curo, que transmito saúde? Por um acaso o rei da Síria está me confrontando, está me chamando para uma guerra, para uma peleja, e fica irritadíssimo. A Bíblia diz que Eliseu fica sabendo do ocorrido e pergunta a ele por que ele está tão irritado. Aí nós vimos o nosso terceiro personagem, o Eliseu. E Eliseu disse: manda que ele venha até a mim, e ele ficará sabendo que há Deus em Israel. Era mais uma oportunidade também, irmãos, de vingança. Eliseu poderia muito bem dizer: aí está o comandante da Síria, este homem que tem saqueado a Israel, tem roubado as suas terras, tem levado os nossos despojos, tem levado os nossos cativos. É a oportunidade de deixá-lo morrer à míngua, de não deixar que ele seja curado. Nós somos, humanamente falando, nós somos assim. Humanamente falando, nós temos essa postura. No nosso dia a dia, se nós não deixarmos que Cristo viva em nós, seremos tais pessoas. Mas Eliseu, ele toma uma postura diferente. Então ele manda que o homem venha até ele. Às vezes, quando alguém nos dá arma para nos preparar, é melhor ainda. Às vezes eu fico pensando, porque hoje, se um ocorrido dessa natureza vinha acontecer, se a menina ali na Síria tivesse, porque a evolução, ela é tão crescente que hoje nós temos o chamado WhatsApp. Já pensou aquela menina com WhatsApp? Eliseu, eu estou mandando aí, Naamã,
aquele homem que tem saqueado Israel: prepara-te agora para o da vingança e vamos deixar ele morrer. Quem sabe estaremos livres e as nossas terras não serão saqueadas. Quem sabe, embora eu já esteja aqui presa, mas os demais não serão presos. Vamos fazer com que ele pague. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias aí no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 23. Não diz assim a palavra do Senhor? 1 Pedro, capítulo de número 22, capítulo de número 2, versículo 23. Pedro falando, Jesus disse: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Amém, irmãos? O Eliseu ainda não conhecia a pessoa de Jesus, como eu e você conhecemos. Como eu li no início, Jesus não foi modelo simplesmente nos dias dos seus discípulos. Ele continua ainda sendo modelo nos dias de hoje. Ele continua ainda sendo o mesmo Jesus e padrão de vida, aonde eu e você precisamos imitá-lo dia após dia. Eliseu, ele não tinha ainda e não teve a pessoa de Jesus nem presente, e nem tinha a pessoa de Jesus já que tinha vindo, morrido, ressuscitado e subido. Mas Eliseu, ele tem uma postura diferente. Então a Bíblia diz que ele determina como aquele homem deveria ser curado. E aquele homem, o Eliseu, diz a Bíblia que ele fica indignado com a posição do Eliseu, porque Eliseu o manda mergulhar no Rio Jordão, rio sujo, e ele então fica irritadíssimo com aquela posição do Eliseu, e diz que nas suas terras haveria e teria rios melhores para mergulhar. Mas os seus servos ali induziram que o rei, dizendo para ele que Eliseu havia pedido a ele não uma coisa demasiadamente difícil, porque não mergulhar. E ele vai e mergulha, e a Bíblia diz então que ele é curado. E ele é curado e ele volta então para pagar pela sua cura. Talvez como um costume dos sírios, em fazer oferenda aos seus deuses, ele então quer demonstrar ali uma oferenda, um sacrifício, uma oferta pela sua cura. Mas a Bíblia demonstra que Eliseu, como exemplo, ele tinha um coração humilde, e como um coração humilde ele estava querendo demonstrar que quem fazia as coisas não era ele, era Deus quem faz, e que a glória é de Deus. Da mesma forma, eu e você precisamos também ter um coração humilde, porque Deus poderá usar a sua vida a todo instante, a todo momento, assim que você o permita. Porque um exemplo de vida diante do Senhor requer de nós, requer de você, requer de mim santidade. E a santidade, quando assim buscado, quer dizer que eu estou me aproximando de Deus. E um homem que coloca a sua vida em santificação, aproximando-se de Deus, ele é uma arma poderosa na mão do Senhor. E o Eliseu, ele tinha essa atitude de estar próximo do Senhor e se tornava então uma arma poderosa na mão de Deus em benefício de outros. Embora Elias, sendo o seu discípulo, ensinou, o Eliseu veio fazer mais milagres, não ele fazendo, mas o Senhor, através da vida dele, do que o seu próprio mestre, porque ele se colocou à disposição do Senhor. Nós precisamos no nosso dia a dia também nos colocarmos à disposição do Senhor. Eu disse que sermos exemplo é sermos confrontados, e nós somos confrontados no nosso dia a dia. Você é confrontado diariamente, assim como Eliseu fora confrontado. Eu acredito que essa menina, não sei, a Bíblia não diz, não mostra. Quem sabe essa menina questionou, será que eu devo ou não mandar esse homem ser curado ali em Samaria pelo profeta? A Bíblia não mostra isso, que a Bíblia mostra que a menina automaticamente toma posição, se sensibiliza-se com a vida do seu Senhor. Você tem sensibilizado com a vida daqueles que estão sofrendo e que necessitam de Jesus? Você tem sensibilizado com as pessoas que estão envolvidas ao seu redor e estão sofrendo? Você tem sensibilidade com as pessoas que estão sofrendo e clamando por libertação, clamando por salvação, querendo a sua ajuda, querendo que você o ajude a se livrar da angústia na qual vive?
ou você simplesmente ignora a condição no qual ela está. A Bíblia nos mostra que a menina, ela teve esse referencial, a preocupação em ajudar o seu Senhor. O Eliseu não se vinga, mas o Eliseu ora, e ele pede que aquele homem assim faça, e aquele homem é curado da sua lepra. E sabe o que acontece quando eu e você, quando nós tomamos uma posição diante de Deus, quando nós somos referencial para outras pessoas? Obviamente que a nossa atitude, a nossa conduta é para promover o reino de Deus. Deus não me chamou à toa e não lhe chamou simplesmente para que você sempre seja um mero espectador das suas maravilhas, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele faz. Não, Deus lhe chamou para que através da sua vida o reino dEle seja promovido. E quando você se coloca à disposição de Deus, certamente Deus vai te usar. E quando Deus vai usar a sua vida é para que outro seja salvo. E a Bíblia então vai mostrar na história do Naamã, que Naamã reconhece que não há outro Deus senão Deus de Israel. Ele reconhece que Deus é Senhor. Ele até mesmo diz: ó Eliseu, quando eu estiver ali e que for com o meu Senhor, se eu me colocar de joelho, eu não estou me colocando, ele estava dizendo isso, eu não estou me colocando para adorar mais os deuses da Síria, mas eu estou ali em respeito ao meu Senhor, ao meu Rei. Porque agora ele estava dizendo: eu reconheço que a minha adoração e o meu serviço agora é ao Deus de Israel. Em resumo, irmão, quando eu e você somos exemplo de vida, Jesus transparece na sua vida, Jesus habita na minha vida, habita na sua vida, e a mudança acontece para que o reino de Deus seja promovido. E então eu pergunto: o que é que você está fazendo com a sua vida e não está se deixando permitir que Jesus transpareça através de você? Ele disse: sejam meus imitadores como filhos amados. O Paulo vai crescendo, crescendo, crescendo no Senhor. Tem momento que ele diz: miserável homem, quem sou, quem escapará da condenação dessa morte? Mas chega um ponto que a maturidade espiritual chega na sua vida, que ele diz assim: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Você tem essa capacidade de dizer para outro: olhe para mim, eu estou imitando Jesus. Olhe para mim porque eu estou vivendo a vida de Jesus. Você tem essa capacidade, essa coragem de assim fazer? Porque se você não tem, alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Então você mude sua oração e diga: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu preciso mudar a minha vida e eu preciso ser um exemplo de crente. Eu pergunto então: quem tem sido você para seu pai, sua mãe, seus vizinhos e amigos? Quem tem sido você para as pessoas? Quem dizes ser tu? Como te observam? Porque a Bíblia diz que eu e você estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitos olhos te veem, muitos olhos te olham, te observam. Olhos que te olham e te observam para te condenar. Olhos que te olham e te veem dizendo: eu quero socorro, eu quero ajuda, eu quero libertação. Olhos que te olham dizendo: esse Jesus que você prega, que você diz que faz, que tem poder, esse Jesus pode fazer alguma coisa por mim? Então eu pergunto: o que é que você está fazendo com a sua vida? Nós precisamos ser exemplos. E que você possa ir hoje para a sua casa com essa frase em mente: será que o que eu estou fazendo está gritando nos ouvidos dos outros de forma negativamente, que está impedindo de que eles vejam ou que eles ouçam o que eu estou falando? Porque eu estou falando de Jesus, mas eu estou vivendo Jesus? Eu estou anunciando aquele que muda comportamentos, atitudes. Você se converte, sua mãe quer ver mudança em você, seu pai quer ver mudança em você. Aquele filho arredio, rebelde, quando você se converte, seu pai quer ver. Não adianta você vir para a igreja, não estou dizendo que você não deva vir, mas deva vir sim. Mas chegar em casa e seu pai perguntar, sua mãe perguntar: o que é que esse menino está fazendo na igreja? Precisa haver uma mudança em você. Você precisa mudar. Mas como mudar se não busca a presença do Espírito Santo? Eu preciso que o Espírito Santo esteja mudando a minha vida. Eu preciso do fruto do Espírito Santo. E eu preciso que esse Espírito esteja apontando cada dia aonde eu preciso de mudanças. Para que minha mãe olhe para mim, meu pai olhe para mim, para que meus amigos olhem para mim,
para que as pessoas à minha volta, ao meu redor, olhem para mim e digam: João mudou, Maria mudou, Antônio mudou. Eu vou buscar esse Deus que ele buscou e que o mudou. Nós precisamos ser exemplos, afirmando que Jesus não foi só modelo de vida na sua época, continua sendo o modelo de vida também nos nossos dias. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu devolvo a palavra para o nosso irmão Genilton, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, irmão Osvaldo. Que Jesus Cristo, que transformou a sua vida, as nossas vidas, continue sendo uma referência maior para o meu e para o seu viver. Nós estamos concluindo o culto desta noite. Estamos próximos a voltar para casa. Mas o nosso desejo é que você volte para casa debaixo da graça do nosso Deus. No início do culto, alguns avisos foram colocados, e eu gostaria de ressaltar dois eventos que acontecerão nesta semana. Na próxima quarta-feira, nós teremos início ao grande período da campanha de oração, a partir das 6 horas da manhã, das 6 às 7. Toda a igreja está sendo convidada a estarmos juntos aqui, orando a Deus, pedindo a Ele, clamando a Ele pelas nossas famílias, das 6 às 7 da manhã, quarta-feira, iniciando a próxima quarta-feira. No sábado próximo, nós teremos o nosso primeiro reencontro com Cristo, que é coordenado pelo Ministério de Encontros. Será às 14 horas. Você está sendo convidado, você que já fez encontro de casais, de jovens e de amigos, você está sendo convidado para estar conosco e participar deste momento de refrigério, de renovação de compromissos, de aperfeiçoamento de atitudes, para juntos melhor servirmos ao nosso Deus. Agora eu convido a igreja toda a se colocar de pé. Nós teremos o cântico final. E após esse hino, que será cantado, dirigido pelo grupo de louvor da nossa igreja, eu gostaria de convidar você a se assentar, a curvar a sua cabeça, orar silenciosamente. Nós estamos bem cedo ainda. São exatamente 8 horas e 15 minutos. Então eu gostaria de pedir a você que não saia enquanto o hino está sendo cantado. Nós estaremos cantando, depois você vai se assentar, estaremos orando e após, portanto, com o prelúdio, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que o nosso Deus nos abençoe. Sinto olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás
ensina-me a amar o meu irmão. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com meu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, Meu bem, peça isso ao Senhor. dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a Obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. A igreja agora vai cantar as vozes, vamos cantar isso. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, Senhor, disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Que o Senhor renove seu coração, renove sua vida e tenha uma semana de bênção e de paz.